Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Estamos agora no nono bloco de aulas e nesta aula trataremos do tema títulos de crédito. Isso mesmo, o tão temido títulos de crédito. Nesta aula falaremos do título de crédito sobre a sua noção introdutória, também passaremos por endosso e aval e no próximo bloco, no 10º bloco, trataremos dos títulos de crédito em espécie. Perfeito, meus amigos? Tranquilo? Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Aries Mariotto, sou graduado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e sou pós-graduando em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Empresarial. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao ponto em questão. Meus amigos, títulos de crédito é uma matéria que muitas pessoas têm medo, uma matéria muito detalhada, mas isso é em relação aos seus prazos e por estar em leis esparsas. Afinal de contas, nós temos aí alguns decretos e várias leis, como lei do cheque, lei da duplicata escritural, entre outros, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, é necessário entender o que é título de créditos. Meus amigos, é simples. Inclusive, eu trago a vocês o que Cesare Vivante sempre falava, que o título de crédito não é nada mais, nada menos do que o documento para o exercício literal e autônomo nele presente. É isso que é título de crédito. Lógico que de maneira bem simplificada. Então, em decorrência disso, para que vocês possam entender mais o cerne do título de crédito, eu vou trazer para vocês alguns documentos fundamentais para maior compreensão. Mas antes, quero que se atentem que a base dos títulos de crédito estão no Decreto 57663 de 66. Isso mesmo, no Decreto 57.663 de 1966 e, em alguns casos que eu irei apontar para vocês, o Decreto 2044 de 1908. Beleza, meus amigos? Belezinha? Então vamos entrar agora nos princípios. Meus amigos, o primeiro princípio a ser esmiuçado aqui com vocês é o princípio da cartularidade. Isso mesmo, o princípio da cartularidade traz à tona que as obrigações devem estar materializadas em um documento. Ou seja, para ter título de crédito, deve-se ter uma cártula, deve-se ter um documento. Um documento seja físico ou, nesta era digital, ter um documento digital. Diz-se por isso eletrônico, porque nessa era moderna há muita coisa digital. Por exemplo, a duplicata escritural eletrônica. Tema este que será tratado na próxima aula. Beleza? Então, só para vocês saberem, um título de crédito tem que estar num documento. Tem que estar em uma cártula. Além disso, nós temos a segunda questão, que é a questão do princípio da literalidade. Ou seja, nesta cártula, neste documento, deve ser literal, deve conter todas as obrigações que existem naquele título, devem estar por escrito, devem estar constando na cártula, assim como leciona, inclusive, o artigo 889 do Código Civil. Peço para que deem uma lida neste artigo, beleza? Por exemplo, o artigo 39 do Decreto 57663 de 66, nesse artigo 39 fala que a quitação deve estar presente na cártula, ou esta cártula deve ser entregue ao devedor. Então, comprei um celular seu, que está assistindo a minha aula. Comprei seu celular. Aí eu emiti uma nota promissória. Quando eu paguei essa nota promissória, você deve escrever na cártula, no documento, na nota promissória, que eu paguei aquela quantia.
ou entregar esta nota promissória para mim. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Então tá bom. Inclusive o próprio artigo, falando nisso, o artigo 324 do Código Civil fala que a entrega do título ao devedor presume-se o pagamento. Percebeu? As leis estão em consonância. Que sempre deve constar na cártula, sempre deve constar no documento. E isso é o princípio da literalidade. Áreas. Mas e se não constar? Meus amigos, também há previsão de alguns casos que, embora não conste na cártula, a lei vem suprimindo isso daí. Suprindo, quero dizer, isso daí. Por exemplo, o artigo 2º do Decreto 57663 de 66 traz algumas hipóteses. Por exemplo, vou falar já para vocês. Aquela cártula, aquele documento que não for literal, não indicar o pagamento, entende-se que é pagável à vista. Perceberam? Leiam o artigo 2º do Decreto 57663 de 66 e vão compreender isso daí. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Legal! Agora falaremos do terceiro princípio, que é um dos princípios importantíssimos. Um dos princípios em que ele simplesmente confere ao seu titular uma maior segurança na circulação do título de crédito. Por quê? O princípio da autonomia traz com que as obrigações presentes naquela cártula e literais naquela cártula são autônomas, independentes entre si. O que eu quero dizer com isso? Que o princípio ele traz à baila, traz à tona, que não pode opor vícios decorrentes daquele título de crédito ou que originaram aquele título de crédito como óbice do pagamento, salvo se for um vício de forma. Então, meus amigos, suponhamos em que eu comprei um carro e eu emiti uma nota promissória. Então, comprei o carro, emiti uma nota promissória falando que vou pagar daqui 30 dias. Comprei esse carro seu e você pegou essa nota promissória e passou para uma outra pessoa. Perceba, esse título de crédito, essa nota promissória, está na mão de outra pessoa. Eu não posso chegar e falar para aquela pessoa, ainda mais se for terceira de boa fé, falar assim, eu não vou pagar essa nota promissória porque o carro que ele vendeu para mim está com motor ruim. Perceberam? Eu não posso fazer isso, porque é o princípio da autonomia. Circulou o título, desvincula as obrigações ali existentes que originaram o título. Então é por isso que eu falo que o vício decorrente daquela que originou aquele título, daquele negócio jurídico que originou o título, não posso opor a um terceiro de boa fé, porque isso fere o princípio da autonomia. Agora, diferente é se existe um vício de forma. Por exemplo, o cheque. O cheque tem a medida o qual ele deve ser impresso, tem todos os dizeres, tem todos os regulamentos do Banco Central para a feitura, para a confecção de um cheque. Eu não posso pegar uma folha sulfite, escrever lá, cheque, coloco o valor e faço a minha assinatura e passo para as pessoas como se fosse cheque. Perceberam? Aqui tem um vício de forma. E se tiver vício de forma no título de crédito, aí eu posso opor uma exceção. Eu posso me opor a pagar aquele título. Áreas. E se eu sou, então, um avalista, ou eu sou um dos endossantes daquele título, e simplesmente aquele título lá, quem emitiu fez uma assinatura falsa? Eu ainda continuo obrigado. Nem tanto que o artigo 32, ele é claro nisso. Ele fala assim, a obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de obrigação em que garantiu ser nula por qualquer vício que seja, salvo se for vício de forma. Perceberam? Então eu sou avalista. A pessoa que emitiu o cheque era incapaz.
eu tenho que cumprir aquele cheque. Eu tenho que cumprir com o pagamento daquele cheque, independente se ele era incapaz, porque circulou, desvinculou. Eu não tenho que simplesmente chegar e falar, não, como ele era incapaz, eu não tenho que pagar esse cheque. Pelo contrário, o artigo 32 prevê. O artigo 32 do decreto 57663 de 66 prevê que eu tenho que pagar. Perceberam? Então, meus amigos, sendo assim, o avalista que se comprometer com o pagamento daquele título, ainda que avalizado seja incapaz ou apostou ali uma assinatura falsa, continuará responsável. Mas, Arias, por que isso? Porque, primeiro, a lei prevê assim. E segundo, está baseado em 3 subprincípios. Sendo esse primeiro princípio da abstração. Meus amigos, esse subprincípio da abstração, o que eu quero dizer é o seguinte. O título circulou, desvinculou. Então, aquele título de crédito, ele abstrai-se. Ele se despreende daquela obrigação que originou o título. E se ele se desprendeu, se ele se abstraiu da obrigação que originou o título, isso daqui ele é autônomo, ele é abstrato. Então ele não tem mais vínculo. Eu não posso me opor a pagar aquele título porque ele já se abstraiu. Perceberam? Por isso que diz que é autônomo. E além dessa autonomia, dessa abstração, uma vez em que circulou e desvinculou, abstraiu-se da relação que originou, automaticamente cria-se uma independência. Ou seja, as obrigações cambiais não são dependentes da relação originária. Percebem? É por isso que é muito perigoso. Por exemplo, você vai assinar um contrato de compra e venda de um imóvel parcelado. E você assina um contrato e assina a nota promissória que não está vinculada ao contrato. Percebam? A pessoa pode executar o contrato, como pode executar aqui a nota promissória. Aí você tem 2 títulos, entre aspas, que esse aqui está assinado aí por 2 testemunhas ou mais. A pessoa pode executar 2 títulos. Por quê? Porque abstrai-se. Entende? Porque esse título aqui, ele é independente. Existe a autonomia. Pode executar 2 títulos. Então, cuidado. É por isso que nós falamos que existe, então, o princípio da cartularidade. Está presente uma cártula. Literalidade, a obrigação está contida. E a autonomia. É autônoma, é independente da relação que origina assim que circular. Circulou, desvinculou. E é por isso que existe o terceiro subprincípio, que é da inoponibilidade em relação a terceiros de boa-fé. Ou seja, o devedor não pode obstar o pagamento baseado na relação originária. Assim prevê o próprio artigo 17. Perceberam, meus amigos? O legislador fez isso porque o título de crédito ele tem a função de circular riqueza. E a maneira mais segura de circular a essa riqueza é desvinculando. Porque senão a pessoa aqui vai falar, não pago porque é a assinatura dele. O outro, não pago porque a pessoa era incapaz. E assim, esse título acaba causando insegurança jurídica muito grande. Beleza? Mas, Arias, eu prestei atenção em uma coisa que você falou. Que circulou, desvinculou. E se o título não circular? Meus amigos, daí é outras 500. Se o título não circulou, poderá opor exceções na relação que deu origem. Perceberam? Beleza? Belezinha. Falado isso, agora falaremos um pouco dos atos cambiários. Isso mesmo, que são, em suma, o endosso e o aval. Vamos falar deles, beleza, meus amigos? Mas antes, como eu sempre digo, vamos fazer uma introdução. Vamos fazer. Mas antes, vou beber um pouquinho de água, que a garganta vai ficando um pouco seca, não é mesmo? Vamos lá, então. Meus amigos, vocês aí, que estão dando braçadas e braçadas, estão correndo esta maratona, estão treinando todos os dias. Afinal de contas,
Até peço licença um pouquinho da aula para falar para vocês. A prova da UAB é como se fosse uma maratona. É como aquilo que vai acontecer no final do ano e você ainda está treinando o ano inteiro. Cada dia a mais você está criando mais resistência. Você corre 3 horas para correr na maratona 1 hora. Porque quando chegar aqui, fica fácil. Se você falar, vou correr 10 minutos por dia, para no dia da maratona correr 1 hora, vai ser difícil. Então treine. Ah, mas eu estou cansado, mas persista. Porque é como eu digo, a maior revolta contra o sistema é o estudo. Então persista, continue estudando. Ou até mesmo como o Rock Balboa falava, você é forte não quanto aguenta bater, mas o quanto aguenta apanhar e ainda continuar de pé. Então continue de pé. Eu acredito em você que está aí assistindo essa aula agora e que vai continuar. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, vamos voltar. Arias, então os atos cambiários você estava falando. O que é um ato cambiário? Em suma, meus amigos, só para que vocês possam aí compreender, o ato cambiário são todos aqueles atos jurídicos que ocorrem dentro do título de crédito. É isso mesmo, como por exemplo a transmissão daquele título de crédito. Assim, podemos dizer que esse ato jurídico, ele tem como uma característica: haverá a solidariedade. O garantidor sempre será solidariamente responsável. Isso no artigo 47 do Decreto 57663 de 66. Outro detalhe: a transmissão sempre deverá se operar de modo nominal, identificando a pessoa a qual você está transmitindo aquele título de crédito. Mas a lei poderá prever ao contrário, desde que autorizado por lei. Como, por exemplo, o artigo 69 da Lei 9.069 de 95, que prevê que o cheque poderá ser emitido ao portador, sem identificar a pessoa, no valor de até R$ 100. Beleza? Falado isso agora, aí sim falaremos do endosso. Endosso, depois falaremos do aval. Então vamos lá, meus amigos. O endosso, também denominado de transmissão à ordem, é o ato pelo qual, atenção, é o ato pelo qual transfere e garante. Anotem essas duas palavras. É o ato pelo qual transfere e garante o título de crédito. É isso mesmo. Então, o endosso é aquilo assim: eu emiti um cheque para você. Você endossa para sua mãe. Você transfere esse cheque para sua mãe. Percebeu? Neste caso, se chama endosso. Aí, meus amigos, esse endosso, existe duas figuras: o endossante e o endossatário. O endossante é aquele que endossa, é aquele que transfere. Já o endossatário é para quem endossa, é para quem foi transferido. Perfeito? Então, se eu emitir um cheque para você e você transferiu para sua mãe, você é o endossante e a sua mãe é a endossatária. Beleza? Também um outro detalhe: o artigo 2º do Decreto 2044 de 1908 prevê, me desculpem, não é artigo 2º, é artigo 8º do Decreto 2044 de 1908. O artigo 8º, ele prevê o seguinte: que o endosso deve ser aposto, deve ser colocado no verso do título de crédito. Assim prevê essa lei, esse decreto. Perfeito, meus amigos? Mais um detalhe: o endosso ele pode ser em preto ou em branco. O endosso em preto é aquele que identifica quem é a pessoa. Então você endossou para sua mãe, identificando a sua mãe. Já o endosso em branco é o endosso ao portador. É aquele que não identifica quem é a pessoa. Emitiu um cheque para você, você pegou esse cheque e passou para outra pessoa. Entregou na mão de outra pessoa. Configurou ali endosso em branco.
Beleza, meus amigos? Belezinha, belezinha. Falado disso do endosso, falaremos aqui mais algumas peculiaridades e algumas formas que descaracterizam a obrigação contida nesse endosso. Vamos falar o seguinte: o endosso, ele não é igual cessão civil de crédito. E vou explicar para vocês o porquê. O endosso, como eu disse, ele transmite e garante aquele título de crédito. A cessão civil de crédito não. A cessão civil de crédito, ela apenas garante a existência do título, mas não garante o pagamento do título. E é nessa hipótese que pode opor exceção pessoal. Então, meus amigos, vamos supor o seguinte: uma nota promissória após o prazo de protesto. Então, eu emiti uma nota promissória para você. Após o prazo de protesto, você endossa para um terceiro. Eu posso opor exceção pessoal contra ele, porque aí já não configurou endosso, configurou como cessão civil de crédito. E uma vez configurado isso, o que acontece? Eu posso chegar e falar: não quero pagar essa nota promissória, porque o carro que você me vende, quem passou para você essa nota me vendeu, era um carro dublê. Perceberam? Neste caso, eu posso opor exceção pessoal. Então não confundam cessão civil de crédito com endosso. Endosso, o ato pelo qual transfere e garante o título. Cessão civil de crédito apenas garante a existência do título, mas não o seu pagamento. Perceberam? Sendo assim, meus amigos, acontece 4 hipóteses no endosso em que eu não sou obrigado, em que eu não posso ser cobrado. E quais que são essas 4 hipóteses? É o seguinte: 4 hipóteses, então, que o endossante, não é o emitente e nem o avalista do emitente, é o endossante, não pode ser cobrado. Primeiro, cláusula sem garantia, ou seja, passei uma nota promissória para você. Você endossa para sua mãe com cláusula sem garantia, que é o quê? Você transfere o título sem a garantia do pagamento. Você não garante o pagamento para sua mãe. Percebeu? O artigo 15 é claro nisso daí. O artigo 15 do decreto 57663 de 66 fala que nesta hipótese o endossante, você que transferiu, não poderá ser cobrado quando põe cláusula sem garantia. Mas atenção, eu, sacador, emitente e o meu avalista não pode pôr essa cláusula. Imagina só, eu emito para você e falo: estou emitindo aqui a nota promissória, mas não garanto o pagamento. Meus amigos, isso não existe, não tem sentido. É por isso que é apenas o endossante. Beleza? Segunda hipótese: endosso após protesto ou após o prazo de protesto. O artigo 20 do decreto 57663 de 66 também é claro, em que, ocorrido isso, haverá cessão civil de crédito. Então, tem efeito de cessão civil de crédito aquele endosso feito após o protesto ou após o prazo para protesto. Terceira hipótese, em que o endossante não pode ser cobrado, quando houver cláusula não à ordem. O que é isso? Só o emitente, só quem emite o título de crédito, pode colocar ali a cláusula não à ordem. Ou seja, nesse caso, esse título de crédito, quem transmitir vai se operar por cessão civil de crédito. E quem está na posse tem ação contra o emitente. Beleza, meus amigos? Tranquilo? E a quarta hipótese, que é a cláusula proibitiva de novo endosso. A cláusula proibitiva de novo endosso é o seguinte: aqui eu respondo somente a quem endossei o título, mas não garante o pagamento a outros.
passei o título de crédito para você, emiti uma nota promissória para você, mas você endossa para outrem, colocando cláusula proibitiva de novo endosso. Então, eu emiti um título para você, você endossou para sua mãe endossou para João. Nesta hipótese, você responde apenas perante sua mãe, mas não responde perante João. Beleza? Perfeitinho, perfeitinho? Belezinha, belezinha. Então, vamos falar agora de outro tema importantíssimo, sendo este o aval. Isso mesmo. O aval já é diferente de endosso. O aval é o ato pelo qual um terceiro garante a existência do título de crédito. Percebam, garante a existência do título de crédito. Não estou falando que transmite e garante. Aqui é só garante a existência do título de crédito. E esse poderá ser feito no verso ou anverso. Anverso é a frente. No verso ou anverso do título de crédito, nos termos do artigo 14 do Decreto 2044 de 1908. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais um detalhezinho. Esse aval pode ser total ou parcial, mas a duplicata permite apenas o aval total. Mas vamos falar do aval em específico sobre cada título de crédito, para que assim você possa ir anotando no seu caderno. Beleza? Tranquilo, meus amigos? E mais uma coisa, o aval ele pode ser simultâneo, também chamado de coaval, ou sucessivo. O aval simultâneo, também chamado de coaval, é aquele aval em que é quando dois ou mais avalistas avalizam um mesmo avalizado. Meu Deus, Elias, agora complicou. Como assim? Dois ou mais avalistas avalizam o mesmo avalizado. Meus amigos, é simples, embora pareça que não. É quando duas pessoas garantem o pagamento simultaneamente garante o pagamento de um terceiro. Então vamos supor, eu e meu pai garante o pagamento do título de crédito emitido por João. Perceberam? É um aval simultâneo. O que acontece aqui? A solidariedade entre os dois. Então, os dois respondem pela integralidade daquele título emitido, de maneira simultânea. Aí, vamos supor que eu paguei e meu pai não. Eu pego a minha cota parte, desconto ela e cobro a outra cota parte do meu pai. Perceberam? Diferente do aval sucessivo. O aval sucessivo é quando um avalista garante o outro. Então, eu garanto o meu pai, que o meu pai garante o emitente João. Nesse caso, eu não respondo junto com o meu pai. Eu só respondo se o meu pai pagar esse título de crédito. Perceberam, meus amigos? Aqui é uma responsabilidade subsidiária. Se o meu pai pagar, eu pago. Desculpe, se o meu pai pagar, eu não pago. Mas se o meu pai não pagar, aí sim eu pago. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, tranquilo. Passa a régua nesta teoria geral do título de crédito e no próximo bloco falaremos sobre os títulos de crédito em espécie, fazendo também uma introdução ao aceite e ao protesto. Muito obrigado pela presença de vocês. Até mais e tchau, tchau!